991095099, DDD é o 62. Se você tem alguma pergunta sobre direito trabalhista, mande agora, porque esse é o assunto no JBC. Recentemente, o funcionário de uma empresa ingressou com uma reclamação trabalhista pedindo uma indenização por acidente de trabalho, mas ele teve esse pedido negado pela Justiça. Isso porque, de acordo com a defesa da empresa, os requisitos necessários para comprovar o acidente não foram preenchidos. O trabalhador ainda foi condenado a pagar honorários de quase R$40 mil à empresa. Esse caso aconteceu em Itumbiara, no sul aqui de Goiás. E para falar mais sobre esse caso, para tirar todas as suas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em Direito do Trabalho, a Rayane Almeida. Seja muito bem-vinda, Rayane. Bom dia, Danusa. A gente falou desse caso, desse trabalhador. Ele sofreu um acidente de trabalho, ele entrou na justiça contra a empresa e perdeu. O que aconteceu de fato? Nesse caso, esse empregado ele ingressou com uma ação trabalhista e ele alegava que ele tinha sofrido um acidente de trabalho e adquirido uma doença ocupacional no ombro direito e no joelho esquerdo. Nessa ação foi feita uma perícia médica, né? E nessa perícia médica a gente constatou que a doença, né, que ele alegava que tinha sido acometida pelo trabalho se tratava de uma doença degenerativa, ou seja, uma doença que vai acometendo a pessoa de acordo com a idade. Esse empregado em específico, ele era um senhor já de idade, ele tinha 61 anos. Então, essa doença que acabou acometendo, ela era decorrente da sua idade e não do seu trabalho desempenhado na empresa. Em relação ao joelho, o que ocorreu? Durante o período em que ele trabalhou para a empresa, ele sofreu um acidente de moto, né? Então, essa lesão no joelho que ele alegava que era do trabalho da empresa, era decorrente do acidente. Então, as doenças, elas não possuíam qualquer relação com a atividade que ele desempenhou na empresa. Por isso, ele perdeu, entrou com essa ação, perdeu e foi ainda condenado a pagar à empresa o valor de R$40 mil pelos honorários dos advogados. Doutora Rayane, explica para a gente, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, o que tem que ser observado hoje em relação a cuidado no trabalho para evitar acidentes? As empresas têm que oferecer equipamento, o trabalhador ele tem que usar, porque eu vejo muitas vezes a empresa oferece, o trabalhador também não usa, porque não gosta, porque incomoda. Qual a orientação? Claro, visando sempre a segurança e a vida da pessoa. Nesse caso, e em quaisquer outros, a gente sempre orienta, né, as empresas a proporcionar treinamentos periódicos aos empregados, né, fornecer todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção, orientar sobre o uso, sobre a importância do uso e, principalmente, fiscalizar a utilização. Não adianta tentar enganar a justiça, né? Isso, porque quando você entra com uma ação, serão realizados exames, a pessoa passa por consultas para comprovar de fato o que ela tem. Isso, exatamente. Doutora, a gente está falando de questão de direitos trabalhistas, de ações trabalhistas e muito especula-se o que pode e o que não pode. Muitos empregados têm medo de falar não para a empresa, de ser demitido, de perder o emprego, mas existem regras e leis que visam aí o direito e o dever de todos. Exatamente. E como que a gente fala para o trabalhador, o que ele tem que observar no trabalho dele para saber? A questão, a gente estava conversando antes de começar aqui o jornal, a respeito de trabalhar em feriado. Pode ou não pode? Como que funciona a questão do trabalho em feriado? Depende da categoria? Depende do acordo? Isso, Danúbia. Depende de cada categoria e da atividade principal da empresa. Por exemplo, a partir de abril de 2024, o comércio em geral, para trabalhos em feriados, deve haver um combinado, né, uma negociação com o sindicato da categoria, por meio de convenção ou acordo coletivo, dispondo, né, o trabalho em feriado e autorizando. Então, não é porque tem uma loja na rua, decidi abrir no feriado tal, quero abrir a minha loja, vou mandar todo mundo trabalhar e fala para o funcionário, eu vou pagar. Não é isso, não pode. O funcionário tem que ver se tem um acordo no sindicato. Isso, um acordo ou uma convenção coletiva em que há expresso a possibilidade de trabalhos em feriados. Uhum. E qual a penalidade para a empresa que não cumprir esse tipo de acordo?
Olha, Danúbia, as empresas que não cumprirem, né, as disposições da legislação, elas podem ser fiscalizadas pelo Ministério Público do Trabalho e assim sofrer até a aplicação de multas. Outra especulação para esse ano de 2024, a gente sabe que mulheres possuem uma licença maternidade maior, mas para os pais, essa licença maternidade atualmente é de 5 dias. Existe uma discussão em cima desse prazo? Sim, Danúbia. Recentemente, o Congresso ele recebeu um prazo de 18 meses, né, para legislar sobre essa omissão que a gente tem na nossa legislação trabalhista vigente. Atualmente, né, os pais eles têm de 5 a 20 dias de licença paternidade. Porém, temos alguns casos em específico, como os casos dos pais solo, né? São os pais que cuidam dos filhos sozinhos. Nesse caso, o Congresso ele vai ter que legislar, né, criar uma lei sobre a licença paternidade em casos de pai solo, em que essa licença ela poderá se estender até o prazo de 180 dias. Existe uma... Eu acho que isso está assim no conhecimento, posso até dizer uma lenda popular de que sempre que um trabalhador processa uma empresa, ele ganha. Ah, não, vai processar a empresa ganha. Não é dessa forma, né? Não. Atualmente, né, com a reforma trabalhista desde o ano de 2017, a gente já, né, pacificou esse entendimento de que a empresa ela tem, assim como você já disse, tem direitos e obrigações, assim como o empregado também, né? Nem sempre na Justiça do Trabalho o empregado ele vai ingressar com a ação e vai ganhar. Por quê? Se restar provado no processo que a empresa ela foi cumpridora de suas obrigações, não há motivo, né, para que ela seja condenada. E nesse caso que a gente relatou há pouco, foi um caso, um exemplo do que ocorre na Justiça do Trabalho. O empregado entrou com uma ação falando que tinha adquirido uma doença ocupacional, né, uma doença advinda das suas atividades, porém restou provado que não, né? Então, nesse caso, ele foi condenado, né, ao pagamento dos honorários sucumbenciais de aproximadamente R$40 mil, mas nesse caso, essa condenação ficará suspensa pelo prazo de 2 anos, até que se prove que ele teve uma melhora na sua situação financeira. A gente sempre fala da questão da empresa, mas, como a doutora disse, os trabalhadores também têm seus deveres e obrigações. Eu vejo, as empresas, elas têm que documentar tudo, a advertência verbal, ela vale nessa hora? Porque às vezes você já cansou de falar com um funcionário, falou muitas vezes de algum problema, e aí quando sai, ele fala que ele não sabia. Tem a advertência verbal? A empresa ela pode documentar isso de que forma? Danúbia, nós sempre indicamos já iniciar pela advertência escrita. Na advertência verbal, né, ela não é documentada. Então, para a Justiça do Trabalho, ela não tem o peso. Então, a gente sempre fala para aplicar aos empregados 3 advertências, depois aplicar uma suspensão de 1 dia, uma suspensão de 3 dias, uma suspensão de 5, podendo chegar até a dispensa por justa causa. E isso para as empresas. E para os trabalhadores, quando a empresa já vem fazendo algumas coisas erradas, com alguns pedidos inusitados, eles também têm que angariar provas? Sim, os empregados eles têm que juntar as provas, né? E eles podem ingressar com uma ação postulando a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma modalidade de dispensa por justa causa do seu empregador. Tá certo. Recentemente a gente noticiou aqui no JBC, não sei se vocês aí de casa lembram, eu não vou me recordar agora em qual cidade, mas foi aqui em Goiás, de um empregado que foi demitido por justa causa, porque ele assediou sexualmente uma outra colega de trabalho. Ele já havia sido advertido verbalmente de algumas brincadeiras, vamos utilizar essa palavra, que isso não é brincadeira em nenhum lugar, e chegou o caso que ele assediou, ele foi demitido por justa causa, ele entrou contra a empresa e também perdeu. Porque ele foi demitido por justa causa, tinha imagens de câmera de segurança, enfim. Então, não é sempre que o empregado tem razão. Como a gente disse aqui, direitos e deveres para ambas as partes. Falei com a Rayane Almeida, advogada especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Danúbia, pela participação. Bom dia. Bom dia.